Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi por 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui que é Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por acaso. A parte que nós vamos estar lendo hoje é Cultivando a Comunidade. Nós estamos no 19º dia. Esse é o vídeo parte 1, beleza? Vamos lá então. Comunidade exige comprometimento. Somente o Eterno pode criar uma verdadeira comunhão entre os irmãos, entre os crentes. Mas ela processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos deste modo. É necessário tanto o poder do Eterno quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos, então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar, a se relacionar com as outras pessoas na família do Eterno. Felizmente, no Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu: escrevo-lhes estas coisas para que saiba como viver na família do Eterno. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão conjunta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, classe de escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade sobre forma carinhosa, mesmo quando prefere passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros em sua volta prejudicam a si próprios e os outros com algumas práticas pecaminosas, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhe a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então continue em caminhos de autodestruição. Nós frequentamos, sabemos o que precisamos ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficialmente por terem receio de conflitos. Toda vez que uma questão vem à tona, o poder causar tensões ou desconforto é imediatamente encoberta, a fim de preservar uma falsa sensação de paz. O Senhor panos quentes e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada. Todos sabem do problema, mas ninguém
fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A solução de Paulo era direta: chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na sua igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que vocês se importem o suficiente para confortar a solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão íntimos uns dos outros. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns com os outros, ao enfrentar e resolver nossas diferenças. A Bíblia diz, no final, as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Franqueza não é uma licença para dizer o que você quer onde quiser, é sempre que quiser, não é grosseria. A Bíblia diz que exige um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. O Eterno nos manda falar uns aos outros na comunidade como um carinhoso membro da mesma família. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-os como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como os irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a comunidade de Corinto pelo seu código de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade, visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema. Ele disse: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora para si mesmo. Explora a situação e lide com ela. Melhora a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo. Quando um de seus companheiros cristãos e promíscuo ou delinquente é impertinente com o Eterno ou indelicado com os amigos, quando se embebeda ou se torna ganancioso e voraz, vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável pelo que fazem os de fora, mas não teremos algumas responsabilidades por aqueles de dentro da nossa comunidade. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos ficar por aqui. Depois nós vamos continuar com esse assunto aqui, beleza? Tá trazendo umas informações bacanas, né? E como a gente está dentro de uma comunidade verdadeira para ter realmente comunhão. Que ele mostra que é difícil você encontrar um local para você ter comunhão com os irmãos. E o que eu achei mais interessante é que ele fala que essa comunhão ela tem que ser em grupo pequeno. Um local muito grande não tem como você ter comunhão com os irmãos. Isso aqui é interessante. Tem igrejas aí que você nem conhece as pessoas. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.